Saudações a todos. Eu sou Peter Francolin, médico radiologista do Grupo DASA. Estamos aqui para mais uma pequena aula sobre pequenas artérias e grandes desafios. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e vamos rapidamente para a nossa apresentação. Nossa apresentação hoje para falar um pouquinho das pequenas artérias e grandes desafios, artérias que não são habitualmente avaliadas nos nossos estudos arteriais de membros superiores e inferiores, mas que podem ser acessadas e podem fazer a diferença em determinados estudos. Então, basicamente, vamos estudar a artéria digital, vamos falar da artéria plantar e da artéria pediosa, que não fazem parte da nossa rotina, mas que podem, no exame estendido, trazer informações ao cirurgião vascular. Então, basicamente, vamos estudar com o transdutor de alta frequência, o transdutor de mais alta frequência que você tiver, subir bem o foco, tá certo? Subir a frequência ao máximo. Vamos fazer varreduras em modo B para encontrar anatomicamente a estrutura, mas também vamos utilizar o Doppler colorido para ver a presença do fluxo, para ajudar a localizar a artéria, e o Doppler espectral para obter mais alguma informação sobre o padrão de fluxo. Importante trabalhar com um coxim de gel bastante generoso para um acesso adequado. E falando em adequado, esse é o transdutor adequado, o hockey stick de alta frequência, porque vamos manejar artérias muito superficiais. Esse transdutor de alta frequência para tireoide se presta muito bem, e esse transdutor, que é o transdutor de frequência mais baixa, é o transdutor vascular, 9, 10, 11 MHz, ele não é o ideal, mas se é o único que você tem para utilizar, será a ferramenta. Mas, de forma ideal, o transdutor para tireoide, o transdutor para estudar pequenas partes ou o hockey stick são os ideais. Vamos começar falando da artéria digital. Então, podemos estudar a artéria digital, os quirodáctilos ou os pododáctilos. No caso da mão é mais fácil, tá certo? Então vamos utilizar como exemplo, também é o mais frequente. Então, numa varredura transversal, nós vamos buscar as artérias digitais na região medial e lateral. Vamos começar em corte transversal e, na sequência, passar por um corte longitudinal, aplicar o Doppler colorido. Vejam como ele é extremamente superficial. Eu estou a menos aí de meio centímetro de distância da pele, e eu consigo, com o Doppler colorido, demonstrar a presença do fluxo, muito importante, e o padrão do fluxo aqui, um fluxo monofásico de baixa velocidade, porém a artéria está aberta, está pérvia. Diferente desta artéria, num paciente tabagista com tromboangiite obliterante, apresentando um quadro súbito de formigamento, parestesia no terceiro, quarto e quinto dedos, nós encontramos a artéria ulnar ocluída por um material hipoecoide, veja que ela está distendida, o mesmo na artéria digital, corroborando os achados clínicos deste paciente. Então, um pouquinho de técnica aí você consegue acrescentar informações ao exame. Também na pesquisa da síndrome do dedo azul, aqui uma senhora de 45 anos que chegou com um quadro de necrose dos dedos da mão esquerda já há mais de 2 semanas. Foi solicitado um Doppler das artérias dos membros superiores, que foi inocente num primeiro momento. Estudando a artéria digital, esse era o padrão de onda normal, vamos dizer assim, à direita, e eu não encontrei fluxo nas artérias digitais à esquerda, principalmente dos dedos necrosados. Então, assumimos que era uma oclusão. Pensamos em embolização. Bom, mas nós não vimos o território que estava embolizando. Vamos voltar para a artéria subclávia. Não encontramos muita coisa, não. Então, vamos estudar a vertebral. Aqui foi uma luz que acendeu e a artéria vertebral esquerda realmente apresentava sinais de roubo de subclávia tipo 2, né? Um sinal do coelho, enquanto do lado direito a artéria vertebral estava normal. Muito bem. Então, já que estamos aqui confiantes de que tem uma estenose no território proximal da artéria subclave esquerda que é difícil estudar, vamos trocar o transdutor. Trocamos o transdutor por um transdutor convexo, um transdutor endocavitário, e encontramos altas velocidades acima de 350 centímetros por segundo. Vejam, isso não me dá o diagnóstico da placa em si, porque eu não estou vendo muito bem, mas eu vejo que tem uma estenose. Então, eu incentivo o meu colega a fazer um estudo angiográfico ou por ressonância. Isso foi feito. Então, foi feita uma angiotomografia que confirmou o diagnóstico da estenose da placa mole, da placa não calcificada que estava embolizando para o território distal, levando à oclusão das artérias digitais, síndrome do dedo azul.
Uma outra artéria que os senhores podem estudar utilizando esse método é a artéria plantar. Então, se eu pegar a artéria tibial posterior distal e continuar seguindo abaixo do maléolo e chegar aqui na região da planta do pé, eu terei a minha artéria plantar. Vejam que ela é bastante superficial, a gente consegue aqui detectar o seu fluxo, ok? O fluxo trifásico normal neste paciente. Aqui um exemplo de um paciente que tinha uma oclusão da tibial posterior. Por que que é importante falar que a plantar está aberta? Porque se eu preciso puxar um enxerto, eu tenho que ter deságue, eu tenho que ter escoamento. Então, quando eu falo que a tibial posterior está ocluída em toda extensão, tá bom, eu estou dando o diagnóstico, mas o que que eu vou fazer como cirurgião vascular para tratar esse paciente? Eu preciso ter uma artéria distal aberta para levar o enxerto. Se eu falo que a plantar está aberta, eu consigo dar uma opção, tá certo? Vejam este exemplo, uma plantar ocluída. Então eu já sei que eu não posso puxar um enxerto para essa topografia. Então você consegue estudar, e o meu convite é que vocês comecem nos exames normais, aquele paciente que vem mal indicado, né? Aquele paciente de 35 anos de idade que está passando em consulta, uma consulta com um generalista, e ele pede arterial e venoso de membros inferiores, não tem alteração nenhum nem outro. Vai lá, dá uma estudadinha na plantar, dá uma estudadinha na pediosa, na digital, aprende a ver essas artérias normais, para depois, quando vier uma ocluída como essa daqui, você saber reconhecer a artéria e ver que ela está ocluída e dar essa informação tão importante para o cirurgião vascular. Aqui um exemplo de um jovem de 29 anos, com doença de BC, olha que coisa grave, várias oclusões ao longo do seu território, cirurgião vascular desesperado, querendo puxar alguma coisa para algum lugar porque estava perdendo o pé, e olha só, implantamos uma plantar aberta, porém com um padrão de fluxo muito tardos parvos pós-estenótico. Mas eu estou dando opção, olha, a artéria está aberta. Então, percebam a importância de avaliar este tipo de território. Aqui, para terminar, a artéria pediosa. A artéria pediosa é mais conhecida dos senhores, ela fica no antepé. Os senhores estão acostumados a palpar o pulso nessa topografia. Vejam como ela é superficial. Muito importante não apertar demais com o transdutor, senão você colapsa essa artéria e não localiza o seu fluxo. A dica é pegar a tibial anterior no corte transversal e seguir descendo até o antepé quando você gira o transdutor e pega essa varredura bonita dessa artéria superficial. Você consegue pegar o fluxo, como nessa artéria normal, que está trifásico com uma amplitude boa, ou você consegue pegar um padrão aqui nessa artéria aberta, um padrão já pós-estenótico de baixa velocidade, mas olha, a artéria está aberta. Se eu preciso puxar o enxerto, eu consigo dizer que tem fluxo nessa topografia. Eu não vou perder o meu enxerto. Então, meus amigos, era isso que eu queria trazer neste fim de ano de 2023 para todos vocês, disponibilizando o meu correio eletrônico corporativo. Mandem as suas dúvidas, perguntas, sugestões. O meu convite, tá certo? Para avaliar essas artérias, aprender a estudar essas artérias pode ser muito útil naquele paciente mais grave, principalmente na emergência, com suspeita de quadro obstrutivo agudo. Disponibilizo também o meu Instagram, onde todo domingo voltaremos em janeiro, na segunda metade de janeiro de 2024, com as nossas lives através do Instagram, peter.francolin. E a todos, muito obrigado, muito sucesso, muita saúde neste ano de 2024. Abraços a todos e aos meus amigos do YouTube também. Saudações, muito sucesso. Obrigado pela presença.